Vem orar pelo pregador. Pastor Adilson é pastor da igreja ali em Rocha Miranda. A igreja é bonita, grande. Isso aí. Oremos ao nosso Deus. Pai, aqui está o teu filho, Senhor, a qual, Senhor, tu tens, Senhor, preparado, Senhor, para trazer uma mensagem nesta noite para a tua igreja. Ó Senhor, o que está proposto já no seu coração, Senhor, que ele possa, Senhor, falar segundo a tua vontade. Senhor, usa-o, Senhor, através do teu Santo Espírito, Senhor, que ele possa falar, Senhor, o que o teu coração dele estiver cheio da tua vontade, Senhor, e a igreja está pronta para ouvir. É que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Pastor Rangel. Para sempre seja louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Irmãos, em primeiro lugar eu quero louvar a Deus pelos 74 anos de existência da Assembleia de Deus, Ministério de Boa Esperança. Quero parabenizar o pastor Emanuel da Silva e a todos os obreiros que labutam nessa obra para glorificar o nome do Senhor. Parabenizo também a toda a igreja que fielmente serve a Jesus nesse ministério. Eu estava lembrando que em 1983, eu cheguei aqui em Bento Ribeiro aos 20 anos de idade. E cheguei sedento por aprender a palavra de Deus, porque eu estava servindo ao Senhor com o sonho de ser obreiro da casa do Senhor. E eu vim para cá para aprender a palavra de Deus. E ao longo de 4 anos, eu aprendi nessa casa de profeta. Aqui eu aprendi teologia, aqui eu aprendi lições importantes que norteiam a minha vida até hoje. Aprendi com o pastor Horácio Júnior, saudoso, o que é ser um homem humilde na presença de Deus, mesmo que Deus nos eleve a posições muito altas. Aprendi com o pastor Emanuel o que é ser um bom escudeiro, o que é ser um companheiro leal que leva adiante a obra do Senhor. Então esses dois homens marcaram minha vida, cada um com a sua característica, cada um com a missão que estava exercendo naquela época. Hoje pastor Horácio dorme no Senhor, pastor Emanuel continua liderando esse grande ministério, uma responsabilidade gigante que está sobre os seus ombros, mas durante muitos anos, Deus preparou esse homem para esse momento que ele está vivendo. Foram anos e anos de discipulados, e eu pelo menos participei vendo com ele aqui, durante 4 anos estive aqui, mais um dando aula, 5 anos eu estive aqui, vendo a dedicação, vendo o empenho do pastor Emanuel, carregando a secretaria do seminário, a secretaria da igreja nos ombros, como um bom escudeiro do seu irmão que presidia a igreja. Então foram muitas décadas sendo discipulado por Deus para exercer a função que hoje exerce. Parabéns à igreja, parabéns ao pastor Emanuel da Silva. Vocês não sabem, mas agora saberão. Houve um momento na minha vida que eu tive que tomar uma decisão ministerial, e a decisão pendia para que eu viesse para Bento Ribeiro ser membro dessa igreja. Isso estava dentro do meu coração naquele momento tão difícil da minha vida. Era o início da minha vida ministerial e, desculpe a maneira de falar, eu não sou muito bom em palavras, mas a chapa estava muito quente. Então eu tinha que tomar uma decisão debaixo de perseguição, debaixo de incompreensão. E lá dentro do meu coração eu falei, eu vou para Bento Ribeiro, vou servir lá a Deus junto com o pastor Horácio Júnior. Mas aí Deus falou, fica aqui mesmo que daqui a pouco a coisa muda. E foi assim. Mas o meu coração estava aqui. Eu considero Bento Ribeiro a minha casa. Então quando eu chego aqui, eu sei que eu estou em casa, eu estou junto de muitos amigos que ao longo dos anos Deus me deu como presente nessa casa. Então hoje eu estou muito à vontade aqui com os senhores. Eu quero lhes convidar, por favor, a abrir a palavra de Deus. Vamos ler no Evangelho segundo os relatos de Lucas, capítulo de número 5. O texto é curto e a mensagem é mais um ensino, porque existem pregadores e existem alguns que pensam que são ensinadores. Eu acho que eu estou na segunda categoria. Então, eu gosto mais de ensinar do que pregar. Vou tentar pregar alguma coisa. Se Deus me ajudar, eu consigo. Se Ele não ajudar, vocês têm misericórdia de mim. Mas vamos lá. Lucas, no capítulo 5, está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus,
estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam ali, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, gostei do aleluia. Diz para essa pessoa que está ao teu lado, fala assim para ela assim: vamos lavar redes? Se assentem, por favor. Irmãos, o texto escrito pelo doutor Lucas relata o início do ministério profético do Senhor Jesus. Exatamente quando o mestre, ele convoca os primeiros discípulos, aqueles que fariam parte do seu colegiado. Jesus, nesse momento aqui, ele deixa ensinamentos profundos para nós. O contexto histórico e geográfico desse fato que nós acabamos de ler, era interessante porque haviam passado 400 anos, sem que a voz profética fosse ouvida. A nação agora estava debaixo do jugo dos romanos. Espiritualmente apostatados da fé, estavam também sujeitos à opressão demoníaca, através de doenças e através de muitas outras coisas ruins que estavam acontecendo. O local era o lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia. Esse lago, na verdade, é uma grande depressão entre montanhas. Ele tem cerca de 19 quilômetros de comprimento por 34 quilômetros de largura. É um lago de água doce repleto de peixes. E por esse motivo, naquele local ali, existiam muitos barcos e a pesca era praticada. Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores e trabalhavam ali no lago de Genezaré. Naquele momento ali, Deus havia, depois de 400 anos, Deus havia levantado um grande profeta, João o Batista, que era primo de Jesus. João aparece no deserto da Judéia, pregando uma mensagem dura, uma mensagem poderosa, uma mensagem que conclamava o povo ao arrependimento. E diz o texto que as multidões vinham das cidades vizinhas até o deserto para ouvir a palavra de João. E a palavra de João era incisiva, ele conclamava o povo dizendo: arrependei-vos. E chamava o povo de raça de víboras, porque eles viviam em pecado, chamando o povo ao arrependimento. O povo vinha para João, confessando os seus pecados, e a Bíblia diz que João os batizava no Rio do Jordão. A Bíblia não relata nenhum milagre operado por João. No entanto, Jesus mesmo, o próprio Jesus, ele disse que nascido de mulher, nunca esteve na terra um profeta maior do que João. Aliás, João é o único que antes de nascer, ele recebeu um título importantíssimo. O anjo falou que João seria grande diante de Deus e diante dos homens. Nenhum outro homem na Bíblia eu encontrei uma palavra dizendo que seria grande diante de Deus. Mas Jesus falou que João seria grande diante de Deus. E Jesus disse, ele é o maior entre os profetas.
Mas a Bíblia não fala que João fez milagre. No entanto, o primo Jesus, quando inicia o seu ministério, e ao longo do seu ministério, Jesus tem um ministério marcado por milagres, por prodígios, por maravilha. A mensagem de Jesus também era uma mensagem diferenciada. Ele falava de uma maneira que convencia as pessoas dos seus pecados. Ele era atraente na sua mensagem. Ninguém falava como Jesus. E as pessoas corriam para ouvir Jesus, porque era um profeta com uma palavra diferente. Jesus falava como quem tem autoridade, e na verdade tinha, porque a palavra era o próprio Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, e quando ele pregava, ele falava de si mesmo. Então ele falava com uma autoridade que ninguém tinha. Nesse fundo pegando esse pano de fundo, que o doutor João, ele começa a narrar o texto que nós lemos, explicando, falando sobre o ministério de Jesus que estava ali acontecendo, começando naquele exato momento em que ele chega às margens do lago de Genezaré. Ela era também o reinício da história de Israel no contexto mundial. Israel estava esquecida, mas agora reinicia a história da nação no contexto mundial, porque o nascimento de Jesus e agora o início do seu ministério vai mudar completamente a história da humanidade. E quando eu pensei nesse texto, para vir trazer uma mensagem para os senhores aqui, eu estava preocupado em trazer algumas lições para as nossas vidas hoje. E quando deparei-me com esse texto aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: muitas lições estão importantes aqui para a minha igreja. E eu quero com os senhores, por isso eu lhes peço que deixem a Bíblia aberta, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5. Vamos dar alguns passinhos aqui no texto que nós acabamos de ler, para extrair lições aqui. Eu não escolhi um tema para essa nossa meditação, mas eu posso até sugerir aqui para os senhores que estão aí com suas agendas, com seus cadernos de apontamento, os senhores seminaristas que gostam de anotar, talvez eu diga alguma coisa que vale a pena você anotar e guardar, porque amanhã você vai usar, possivelmente. Mas se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria assim: lições de uma pesca frustrada. O texto vai dizer aqui, vocês leram, que Jesus chega numa certa manhã no lago de Genezaré. Versículo 1 está escrito: aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A primeira lição importante que eu aprendo aqui é a importância de se ouvir a palavra de Deus. A importância que tem a palavra de Deus para nós. A importância que tem de se estar aos pés do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Desde o profeta Malaquias, aquele povo estava sem a voz profética. Foram 400 anos sem ouvir Deus falar. Foram 400 anos em silêncio. E por conta disso, as coisas estavam muito ruins para a nação. Aí aparece agora Jesus, depois de 400 anos, Jesus aparece, um profeta pregando com a ousadia, um profeta pregando com poder, um profeta pregando com maravilhas, com prodígios. E isso começou a atrair as pessoas, porque além da mensagem incisiva, da mensagem apropriada de Jesus, ele trazia no bojo do seu ministério que estava iniciando, maravilhas, sinais, prodígios, muitas curas, mortos ressuscitando. Aí as multidões queriam ouvir aquele profeta que surgira ali na Galileia, proclamando o reino de Deus e fazendo maravilhas, como aconteceu no passado com os profetas do Antigo Testamento. Muitos anos sem ouvir um profeta, muitos anos sem ver milagres acontecendo. Agora aparece Jesus, e aquele povo quer ouvir. E eles começam a se aproximar de Jesus, e a multidão vai crescendo no entorno de Jesus, e Jesus procura um lugar estratégico, de onde ele pudesse pregar a palavra e ser ouvido pelo povo. E há muitos anos atrás, aqui no seminário, eu ouvi um dos nossos professores, agora eu não sou capaz de precisar se foi pastor
Emanuel, se foi pastor Horácio, ou se foi outro dos nossos professores que aqui estavam na época. Mas eles disseram para nós em sala de aula, e como é bom estar sentado para ouvir a palavra de Deus, porque a gente aprende lição para o resto da nossa vida. E eu vou falar com os senhores o que eu aprendi aqui nesse seminário, há décadas atrás. Já são passados mais de 30 anos. Meu filho está ali, e ele foi seminarista aqui. Mas quando ele foi seminarista aqui, ele estava no ventre da mãe que está ali. Minha esposa gestante, quase aos 9 meses de gravidez, ela estava cursando um seminário aqui no último ano, e Rafael vinha para cá estudar com ela, mas ele escutava pouco, porque estava dentro do ventre. Mas aqui no seminário, eu ouvi um dos nossos professores dizendo, Jesus era inteligente, e como a multidão o estava apertando para falar, ele buscou entrar num barco, afastar-se um pouquinho da margem do lago, e do alto ele pregava, e as ondas sonoras eram levadas pelo vento que vinha daquele lago. E eu guardei aquilo até o dia de hoje, e eu estou lembrando para os senhores aqui. Aí Jesus olha para aqueles pescadores que estavam lavando as redes, e Jesus olhando para eles, Jesus fez um pedido. Ele falou assim: você me empresta o seu barco? Possivelmente a frase tenha sido essa. E Pedro dispôs-se a emprestar o barco a Jesus. Deixe-lhe dizer uma coisa: as pessoas que não param para ouvir a voz de Deus, as pessoas que ignoram Deus porque não conhecem a sua voz, porque não ouvem a sua voz, são pessoas cegas no mundo espiritual. São pessoas que andam nas trevas porque nunca ouviram falar da luz, porque ignoram a existência dessa luz maravilhosa que é Jesus. E a Bíblia diz, o próprio salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para iluminar o nosso caminho. Aí Jesus, ele pediu o barco emprestado para do barco pregar a palavra de Deus. Ele viu que haviam ali barcos, havia ali pescadores lavando suas redes, e ele pegou um daqueles barcos para ensinar do barco aquelas pessoas que o estavam cercando ali, porque a palavra de Deus era muito importante para ser pregada, era muito importante para ser ouvida, e as pessoas precisavam ouvir aquela mensagem. Aí eu fui entender o que Salomão quis dizer, ou melhor, o que o salmista quis dizer quando ele disse que a palavra de Deus é como lâmpada. Nós precisamos da palavra porque ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos da palavra porque ela é alimento para a nossa alma. Nós precisamos da palavra porque ela é água para saciar a nossa sede, e também água para purificar a nossa vida. Aliás, Jesus falou que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem nos falado. Jesus também, falando da sua palavra, Ele disse que se nós estivermos nele e as palavras deles estiverem em nós, nós pediremos qualquer coisa que quisermos a Deus, e isso acontecerá em nossas vidas, porque a palavra de Deus é importante demais para nós. Então busque a palavra de Deus, então ame a palavra de Deus, então se alimente da palavra de Deus, então receba nessa noite o poder da palavra de Deus na tua vida, porque ela é importante demais para nós. O Salomão, escrevendo em Provérbios, ele diz que sem profecia o povo se corrompe, e ele diz ainda no mesmo versículo que aquele que guarda a palavra, esse é bem-aventurado. Se você ouve, você é abençoado. Se você guarda, você é bem-aventurado. Então, em nome do Senhor Jesus, ouça sempre a palavra de Deus. Jesus estava interessado em ensinar aquela multidão que o estava cercando. Ele pediu o barco emprestado. Ele percebeu que ali estavam os pescadores lavando a rede. Aí, eu lendo esse texto, Deus me deu uma orientação, e veio a pergunta: eu posso aprender com os pescadores? Aí o Espírito me respondeu: é claro que sim. O momento para aqueles homens era um momento de frustração. O momento para aqueles pescadores, homens experientes, era um momento de vergonha. Eles lançaram a rede a noite inteira, disse Pedro, e não haviam pegado um peixe sequer. Eles estavam frustrados ali à beira do lago, estavam lavando as redes. E aqui eu começo a aprender algumas lições. A primeira lição que eu aprendo aqui é que muitas das vezes nós nos frustramos em nossos objetivos. Muitas das vezes nós nos decepcionamos com as coisas que intentamos fazer. Muitas das vezes nós nos esforçamos muito, fazemos o nosso melhor, e
tudo dá errado, e aí parece dar uma vontade tremenda de parar, de pegar o barco, quebrar o barco, chutar o pau da barraca, abandonar tudo, porque por mais que nos esforcemos, as coisas estão dando errado, e nós temos vontade de desistir. Não sei quantas vezes você já passou por isso, mas já aconteceu algumas vezes comigo, mas mesmo assim o Espírito falou: não pare. Então a primeira lição que eu aprendo aqui com esses pescadores: ainda que as coisas estejam dando errado, ainda que você esteja fazendo o seu melhor e está dando tudo errado, não desista dos teus sonhos. Não pare, não pare, não pare. Continue, vá adiante. Talvez seja o momento de você parar na areia da praia da tua vida e começar a lavar a rede. Eles estavam lavando as suas redes. Talvez seja o momento de você fazer a mesma coisa. Pare. Comece a lavar a rede da tua vida. Lavar a rede aqui me traz alguns ensinamentos, e um deles é o seguinte: quando o pescador está lavando a rede na beira da praia, ele está me dizendo que está preparando a rede. Deu tudo errado talvez, mas amanhã eu lanço a rede de novo e amanhã dá certo. Hoje deu tudo errado, você não pegou um peixe, não desista de ser pescador. Lave essa rede. Talvez a tua rede esteja até furada e não está dando certo. Lave a rede, conserte a rede, e amanhã comece a lançá-la de novo, porque Deus vai te abençoar. Eles estavam lançando a rede. Eu começo a aprender com eles a importância de você entender os momentos que passamos. Nem tudo vai dar certo todo o tempo. Pare, respire, faça uma análise. E quando eu digo faça uma análise, eu estou dizendo o seguinte: observe, por que está dando errado? Observe as suas decisões, observe as suas escolhas, observe com quem você está se relacionando, observe a maneira que você está fazendo as coisas. Talvez a tua rede esteja furada, então esteja na hora de você começar a consertar a rede. Outra lição que aprendo: Jesus talvez, não está escrito, eu digo talvez. Eu sou um crente obreiro que não sou muito chegado a conjecturas. Tem muita gente que prega em cima de conjectura. Eu sou meio complicado com isso. Eu não gosto muito de conjectura. Não está escrito, eu não digo que é. Eu digo talvez, e aí eu explico o porquê eu estou dizendo talvez. Não está escrito, mas talvez Jesus tenha percebido a frustração daqueles pescadores. Aí Jesus falou assim: eu vou entrar no barco do fracassado. Eu vou pegar emprestado alguma coisa que está na mão de alguém que fracassou, porque se eu pegar na mão do fracassado o fracasso dele, eu transformo o fracasso dele em sucesso. Sabe por que o nosso Jesus não faz acepção de pessoas? É porque quando as pessoas olham para você, eles conseguem ver o teu passado, quem você foi, o que você fez, as besteiras que você fez. E eles olham para o teu passado para determinar o teu futuro. Olham para o teu passado, analisam o teu presente e já determinam o teu futuro sem saber o que vai acontecer. Jesus não é assim. As pessoas só conseguem nos sondar por aquilo que fizemos e aquilo que estamos fazendo. Jesus, quando olha para você, Jesus, quando olha para mim, Jesus consegue enxergar em nós aquilo que Ele vai fazer acontecer na nossa vida. Era miserável, pecador, adulto, mentiroso. Jesus olha para nós e fala: é esse aí que eu quero. Eu vou transformar esse fracassado no pregador da palavra. Eu vou transformar esse arruinado numa pessoa abençoada. Jesus olha assim. E talvez Ele tenha falado: deu tudo errado, deixa comigo, me empresta o teu barco. Aí ele entrou no barco do fracassado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, fala assim: Jesus te escolheu porque Ele viu em você algo que ninguém nunca viu. Tem coisas
coisas, tem qualidades em nós que ainda estão ocultas para as pessoas. Aí as pessoas olham para você, desdenham. Esse não vai dar em nada, esse não presta para nada. Aí Jesus olha para você e fala assim: eu vou entrar no barco da vida dele e vou mudar. Deu tudo errado naquela pesca. Eles estavam lavando a rede, pelo menos eles tinham fé. Vou lavar a rede hoje que amanhã eu pesco de novo. É por isso que eu falei, vamos lavar a rede. Nós temos que lavar a rede, irmão. Não deu certo hoje, amanhã vai dar, em nome de Jesus. Fracassei hoje, fracassarei amanhã, mas depois de amanhã tudo vai ser diferente. Porque quando eu lancei sozinho deu errado. Se eu lançar a rede debaixo da ordem de Jesus, o peixe vem. Aí Jesus entrou no barco do fracassado. Eu aprendi uma outra lição aqui nesse episódio. Eu estou no versículo 3. Está escrito assim: entrou num dos barcos que era de Simão. Irmãos, Pedro, pescadorzão, entendia tudo de pesca, vivia da pesca. O cara pescava todo dia, ele sabia esse negócio bem. Jesus falou: Pedrão, me empresta aí teu barco. Senhor, para quê? Nem sei, eu estou, está vendo? Conjecturando, devagar. Mas para que ele quer o meu barco? Eu vou pregar do teu barco vai ser o púlpito que eu vou usar. Eu estou na beira da praia, Pedro, o pessoal está me apertando aqui, estou no mesmo nível aqui, na mesma altura do povo, eu quero falar para aquele que está lá embaixo. Então me empresta o barco aí para mim entrar nesse barco, subir um pouquinho, ficar no nível mais alto e falar para a rapaziada: beleza, senhor, eu vou te emprestar o barco. Aí eu fui entender algumas coisas aqui. A primeira delas é o seguinte: aquilo que em nossas mãos é fracasso, é derrota, nas mãos de Jesus é caminho do sucesso. Aquilo que na tua mão não deu certo, nunca deu, experimente emprestar a Jesus, para você ver o que Jesus vai fazer com aquilo que fracassou na tua mão. 5 pedras na mão de Davi. 5 pedras. Deixa Deus tomar essas pedras. Vira arma de matar gigante. 5 peixes e 2 pães, ou melhor, 5 pães e 2 peixinhos na mão dos discípulos. 5 pães e 2 peixinhos. Só serve para quê? Lanche para um garoto que estava lá. Dá na mão de Jesus. Vira provisão para alimentar 15 mil. Irmãos, a coisa é assim. Tem mais aqui. Olha, eu coloquei uma coisa doida aqui. Buzina na mão de soldado gritando. Só faz o quê? Barulho. Dá na mão de Deus. Vai virar trator para derrubar a muralha de Jericó. É assim que funciona, gente. Um pouquinho de azeite numa botija na mão de uma viúva pobre. Só dá para fazer um bolinho, não dá para mais nada. Deixa na mão de Deus, através da palavra do profeta. Vai virar centro de abastecimento e comércio de laticínio. Porque o profeta falou: você vende e vive tu, teus filhos do resto. Pega o teu fracasso e dá na mão de Deus, para você ver o que Deus fará com o fracasso que está em você. Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes milagres, não. Ele precisa de um homem, de uma mulher com uma pequena fé, e Jesus transforma o fracasso em sucesso. E nessa noite eu vim aqui para te dizer que Ele quer te usar para grandes obras nessa última hora. Eu aprendi algumas lições, eu estou correndo, mas eu corro, entendeu? Mas vamos chegar lá. Eu aprendi algumas lições aqui. Aí Jesus pregou para a multidão aprendeu a palavra, todo o versículo 4, ouviu a palavra, e depois que Jesus acaba de falar, versículo 4 está escrito assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui nesse texto, interpretação minha, tá? Pastor, quem falou isso? Ninguém falou. Deus falou comigo e eu coloquei. Aqui nesse texto, mas está escrito qual dicionário? Dicionário não é o Aurélio, é Dilson Rangel, da língua crentez, né? Porque já falaram, o camarada muito inteligente falou que o crente assembleano é um crente diferente. Ele tem o seu idioma próprio. O crente assembleano fala o crentez.
Norte-americano fala inglês, francês fala francês, português fala português, e nós falamos o crentez. A nossa língua é diferente, o nosso trato é diferente. Ó, o nosso trato. Paz do seu irmão. Como é que vai aquele manto? Bem, graças a Deus. Viu? Não era bem, graças a Deus. Tu tinha que falar assim, está tudo na benção. A língua, a gente fala assim, nosso linguajar é todo diferente, né? E aí, vaso. Aí. É o crentez. Então, no dicionário de crentez da língua adioceis, eu aprendi que esse momento aqui, maralto, significa algo especial para nós. Eu coloquei aqui que maralto, nesse caso aqui, quer dizer a necessidade de sair da esfera humana, material. Quando Jesus fala assim, Pedro, afasta-te e faz-te mar alto e lança a rede, Deus estava dizendo para Pedro assim, Pedro, sai da esfera material. Você não tem que viver na esfera humana, material, limitada. Você foi chamado para viver nas suas alturas. Você foi chamado para viver na dependência de Deus. Você foi chamado para deixar o lugar onde você confia, aonde o teu pé pisa. Um crente uma vez falou para mim, pastor, o Senhor não regula muito bem, eu só ponho a mão onde alcanço. Eu falei, em nome de Jesus, eu ponho a mão aonde Deus permite que eu ponha. Se eu viver limitado nas minhas forças, eu não vou a lugar nenhum. Então Jesus falou, Pedro, afasta-te um pouco, faz-te maior alto e lance a rede. Aí eu fui aprender, por isso que o anjo falou com Ezequiel, Ezequiel, vem aí, vamos dar uma voltinha aí, vem andar comigo, 1000 côvados, rio adentro. Andou 1000 côvados, a água estava dando nos artelhos. Falou assim, ainda é pouco, vamos andar mais 1000 côvados, rio adentro, vamos lá. E o anjo tomou pelas mãos e ele foi. Depois de mais 500 metros, a água estava no joelho. Aí ele falou, ainda é pouco, vamos andar mais 1000 côvados, rio adentro. A água estava pelo lombo, ainda é pouco, então vamos andar mais 1000 côvados, rio adentro. E era um rio que não se podia pisar mais no chão, tinha que ser atravessado a nado. Você tem que mergulhar no oceano do Espírito e andar segundo a vontade de Deus, na direção de Deus, para alcançar o que Deus quer. Ninguém que quer viver os milagres de Deus pode limitar a existência a andar em praia rasa. Eu acho que eu gostei dessa frase. Eu tô em Rocha Miranda, mesma coisa. Lá em Rocha Miranda é assim, quando eu gosto de uma frase, eu peço para a pessoa repetir. Então, vai lá, diga para a pessoa ao teu lado, ninguém que quer viver milagres de Deus pode viver uma vida limitada com o pé no chão. Gente, não pode. Se você quer viver milagre de Deus, você tem que andar em mar alto, em águas profundas. É mergulhar no oceano do Espírito e deixar Deus dirigir a tua vida. Significa sair da zona de conforto. Crente dos bons, estou falando crente meio barro, meio tijolo, não, está cheio de crente assim, olha gente, meio barro, meio tijolo, nem é crente nem ímpio, está no meio do caminho. Isso aí não é crente que agrada a Deus, não. Crente que agrada a Deus, crente dos bons, ele anda no oceano do Espírito, ele mergulha no rio de Deus e ele é guiado por Deus para onde Deus manda. É assim, crente dos bons. Só gosto de falar para crente dos bons, tá? Outra lição que aprendo aqui foi na resposta de Pedro. Pedro respondendo, versículo 5, está escrito assim, e respondendo Simão Pedro disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. O que Pedro fez de errado aí? Nada. Ele deu uma resposta imediata, baseada na experiência de pescador. Eu falei no início aqui aos senhores, que Pedro era um homem tarimbado em pesca. Ele era sócio de uma empresa pesqueira ali. A rapaziada ali sabia tudo de pesca, ele sabia a melhor hora para lançar a rede, ele sabia como lançar a rede, ele conhecia a rotação lunar, e isso influencia muito nos rios, mares e tal, coisa não é macumba não, tá? É porque é assim mesmo, a rotação da lua influencia nas marés, e o peixe mora dentro da água, gente, o peixe sabe tudo. Então quando aí vê só, até tem um ditado popular que diz, a maré não está para peixe. Então Pedro sabia dessa história, a maré não está para peixe. Pedro conhecia, ele tinha experiência. Então ele deu uma resposta para o Senhor baseada na sua experiência. Ele chegou e falou, Senhor, lançamos a rede a noite inteira e não apanhamos nada.
Bom, aí estava a experiência deles, humana. Existem situações que a nossa experiência não resolve, não. Você pode saber tudo daquilo que quer fazer, mas vai ter situação que a tua experiência não vai resolver. Você vai precisar de um milagre. E quando você precisar de milagre, quem sabe fazer milagre, tem poder para fazer milagre e gosta de fazer milagre, chama-se Jesus. Ele tem que estar no barco. Então tem situações que a nossa experiência não vai resolver. Talvez você tenha 20 anos de ministério, já está pastoreando há muito tempo. Vai ter situação que só Jesus para te dar a resposta certa e a estratégia a ser usada. Aí Jesus falou para Pedro lançar a rede. Pedro falou: Senhor, lançamos a rede a noite inteira, não pegamos nada. Jesus só mandou, Deus deu uma ordem: lança a rede. Quando eu penso nesse texto, eu entendo algumas coisas importantes. Aquela ordem de Jesus, aparentemente, na cabeça do pescador Pedro, era uma ordem absurda. Lançar a rede. E eu vou dizer o horário, tá? Não precisa acreditar 100% não. Acredito na minha palavra, são uns 30%. Já serve para mim. Eu vou dizer que Jesus falou para Pedro lançar a rede mais ou menos um meio-dia, entre meio-dia e 1h. Porque Jesus não era como eu, que tem uma mensagem que vai 30 minutos. Jesus, quando pregava, meu povo, Jesus tinha mensagem para pregar. E Jesus ficava pregando, era o dia todo, e as pessoas ouvindo Jesus. Quando ele chegou à beira da praia, eu acredito que devia ser às 6 da manhã. O pessoal estava lavando a rede. Quem vê pescador lavando a rede, sabe que pescador não fica lavando a rede o dia todo, não. Ele chega quando está amanhecendo, ele já está voltando. Por volta de 9, 10 horas, já acabou de lavar a rede. E acho que foi nesse horário que Jesus chegou. Estou achando, conjectura. Só estou fazendo conta. Conta lógica, não estou inventando não. Mais ou menos nesse horário, Jesus prega e prega mesmo. Então, umas 2 horas de mensagem, deveria ser mais ou menos mais 11, meio-dia. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, faz uma alta e lança a rede. Aí Pedro fala: Senhor, pesquei a noite toda, não peguei um peixe. É o que Pedro quis dizer. O Senhor está mandando eu lançar a rede agora, meio-dia, com sol a pino? Nenhum pescador vai lançar a rede com sol a pino. O pescador vai lançar a rede de madrugada, de noite, madrugada. E Pedro estava dizendo entre linhas para Jesus: essa ordem, Jesus, parece absurda. E aqui eu quero que os senhores aprendam uma lição que eu aprendi. Ordens absurdas. Eu disse que tem situações em nossas vidas que nós, com toda a experiência, não vamos conseguir resolver. É verdade. Você pode ser o melhor profissional, vai chegar numa encruzilhada que você não acha saída. Talvez eu esteja falando agora e vocês estejam dizendo: realmente aconteceu isso comigo mais 10 vezes. E aí nós precisamos de milagre. E aqui Jesus dá uma ordem que aparentemente era absurda, mas eu já disse e vou repetir: há algumas coisas que Deus nos manda fazer que aos nossos olhos parecem absurdas. Na realidade não é nada de absurdo. É estratégia de Deus para operar milagres em nossas vidas. E Deus gosta de fazer isso. E parece que quando Deus faz isso, Ele confunde o diabo, que é o nosso adversário. Porque o diabo, ele tem muitos defeitos, poucas qualidades, mas eu sei que o diabo não é burro. Ele pode ser um idiota, e eu até o ofendo assim, mas burro ele não é não. Ele é muito inteligente, não é sábio, mas é muito inteligente. É muito culto. E às vezes Deus age de uma forma, eu que estou pensando agora, minha mente. Eu penso que quando Deus dá uma ordem muito absurda aos nossos olhos, é para confundir mesmo. Vocês querem ver? Juntaram-se 3 nações: os moabitas, os amonitas e os moradores da montanha de Seir. Essa multidão de gente se confederaram e decidiram destruir Israel nos dias do rei Josafá. E deram notícia a Josafá: vem uma multidão da além do mar muito grande, e já estão na região tal, e vem contra ti uma multidão incontável. Josafá se viu em aperto, e agora? A chapa esquentou. Aí ele foi buscar o Senhor. E quando ele estava orando, Deus levantou um profeta. Vocês conhecem a história, Jaeziel, e profetizou para o rei. E o rei tomou uma decisão inspirado por Deus. Qual foi a decisão? Coloca os cantores na frente da infantaria. Gente, isso é doideira. Prepara o exército, Josafá. Coloca os cantores na frente da infantaria.
e parte para cima dessa multidão com os cantores na frente dos armados, vai dar ruim. Se fosse a rapaziada de hoje falando, isso não dá certo não, pastor. Às vezes é tudo igual Josafá, né? A gente toma cada decisão que o povo nos chama de doido. Mas pastor bom tem que ser doido. Pastor muito politicamente correto não dá certo não. Pastor tem que ser meio doido aos olhos humanos. Faz coisa que ninguém entende. Às vezes a gente dá uma ordem, vamos fazer assim. Pastor, não vai dar certo. Obedece, você vai ver o resultado. Aí o povo saiu com os cantores à frente. Lembra o que aconteceu? Deus levanta o profeta e fala assim: ô rapaziada, vocês estão duvidando de Josafá, o rei, meu servo. Vocês creiam no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Parecia uma ordem absurda. Da outra vez, outra loucura aparente. Agora estão ali os midianitas cercando Israel, destruindo tudo nos dias de Gideão. Vocês lembram disso? E Deus falou: Gideão, convoca o exército. Gideão convocou o exército, tocou a trombeta, convocou o exército. Vieram 30 mil soldados. Deus falou: tem muita gente, Gideão, manda embora, fica só com 300. Reduzi bastante a história, fica só com 300. Beleza, só os valentes, 300 valentes. Beleza, podemos ir para a guerra? Pode, mas primeiro você pega a espada deles, tira a espada dos soldados. Eu vou para a guerra sem espada, sim. Tira as lanças dos soldados, tá bom. Agora tira o escudo dos soldados, Deus, tá legal. E agora como é que a gente vai para a guerra? Pega a moringa, dá para essa rapaziada. Pega a tocha, dá para essa rapaziada. E pega a moringa, a tocha. Esqueci, moringa, tocha e buzina, gente. Pega a moringa, a tocha e a buzina e dá na mão dos 300 soldados, vai para a guerra. Gideão está maluco? Não. É uma ordem absurda? Não. É uma estratégia de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. O que aparentemente é loucura, na mão de Deus é estratégia. Aí Pedro falou: Senhor, nós já lançamos aí a rede, mas porque o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Nós vamos lançar a rede, porque o Senhor está mandando. Aí eu começo a aprender mais uma lição: obediência, gente. Obediência é o caminho. Você não precisa entender a ordem, você tem que obedecer. A ordem pode parecer absurda, mas você tem que obedecer. Obedecer é o segredo de você conquistar. Está escrito no versículo 6, é a sexta lição: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Você só viverá os milagres de Deus quando se dispor a obedecer incondicionalmente o que Deus mandar você fazer. Quando nós obedecemos incondicionalmente, aí o milagre acontece. Querem ver? Assim que é obedecer incondicionalmente. Noé, fala: Senhor, faz uma arca, porque vai chover. Eu penso que Noé que falou assim: Cã, fala, pai, pega o serrote. Para quê? Nós vamos fazer uma barca. O que é barco? Barco é um caixote grande, porque nós vamos colocar a bicharada toda dentro desse caixote. Vai chover muito, mas pai, nunca vi chuva. Aleluia. O que é chuva? É água que cai do céu. O senhor está louco? 500 anos, está ficando maluco? Não está ficando maluco, Deus mandou. Isso é obedecer incondicionalmente. Jesus, a multidão está nos ouvindo aqui há um tempão, já está anoitecendo, está todo mundo com fome, é gente que não acaba mais, e nós não temos quase nada para dar para eles, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus nem se preocupou, falou assim: organiza o povo aí, manda sentar de 50 em 50 e serve essa rapaziada. Sabe o que é obedecer incondicionalmente? Vamos embora, gente, vamos arrumar o povo que a janta está chegando. Vamos arrumar o povo que a janta está chegando. Mas Senhor, só tem 5 pães. Nem perguntou, vamos arrumar de 50 em 50. Jesus mandou arrumar de 50 em 50, porque a janta está chegando. Se levante, por favor. Posso orar? Isso é obedecer incondicionalmente, irmãos. Ninguém experimenta milagre de Deus se não obedecer
incondicionalmente. Tem gente perdendo a oportunidade de viver grandes milagres em sua vida, de ver as frustrações se transformando em sucesso, de ver o seu fracasso sendo transformado em honra, porque esquecem de obedecer, duvidam das palavras de Deus, duvidam da ordem que Deus dá ao ungido da igreja que Ele colocou como seu líder, e fica questionando, querendo entender. Você nem eu temos que entender nada, temos que obedecer a voz de Deus na boca do profeta. O texto diz, versículo 7: e fizeram sinal para os outros barcos, para que os viesse ajudar. E vieram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase afundaram. Eu aprendi a penúltima lição. Que lição? A lição do companheirismo, a lição da solidariedade e a lição da abundância. Deus vai abençoar a tua vida com uma pesca sobrenatural, quando você obedecer à voz do teu líder. Deus vai te fazer viver os milagres que você necessita e vai te abençoar de uma forma extraordinária. Quando isso acontecer, você se lembre que Deus levantou gente para te ajudar. Você se lembre que Deus levantou profetas para te abençoar. Você se lembre que Deus chamou pessoas para estar ao teu lado te abençoando. E quando essa bênção te alcançar, eu vou deixar um conselho para os senhores aqui. Quando essa bênção te alcançar, você se lembre que o teu Deus usou pessoas para te abençoar, usou pessoas para te orientar, usou pessoas para te ajudar. Então você seja solidário com essas pessoas. Abençoe quem te abençoou. Cuide de quem cuidou de você. Chame as pessoas para participar da sua bênção. Eu vou fazer uma pergunta, ninguém me responda, por favor. Mas pense. Quantas vezes você comprou um presente e chegou perto do teu pastor e falou: pastor, eu trouxe um presente para o senhor. Aqui é o pastor Emanuel. Mas não é o meu aniversário, mas eu trouxe um presente por tudo quanto o senhor representa na minha vida. O que eu estou ensinando para você hoje que está me ouvindo? Aprenda a honrar. Aprenda a honrar aquela pessoa que Deus tem usado para cuidar da tua alma, para te ouvir no gabinete pastoral, para dobrar o joelho e interceder pela tua vida, enquanto você não está nem fazendo caso dos problemas que estão te cercando. Quando Deus levanta um servo dele para cuidar de alguém, Ele dá capacidade a esse servo. E esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ele sofre por causa da tua vida. Ele paga um preço. Na maioria das vezes não tem descanso, não tem reconhecimento, não tem nada. Porque ministério é sacerdócio. E sacerdote não espera reconhecimento humano. Mas o conselho que eu dou nessa noite: a igreja faz 74 anos. O pastor Emanuel, ele é o terceiro presidente dessa igreja. Eu falei no começo dessa meditação que eu, de longe, acompanho a trajetória do pastor Emanuel. Bento Ribeiro é a minha casa, do coração que amo desde o primeiro dia que pisei aqui. Então, a dívida de gratidão que tem com o pastor Emanuel, com o saudoso pastor Horácio, com essa igreja, não vou pagar nunca na vida. Mas eu estou te aconselhando: honre o teu pastor, honre aquele que cuida de você, zele pela vida dele, porque ele zela pela tua, e convide para participar das tuas bênçãos. Então, amanhã você já está autorizado a comprar um presente de pastor Emanuel e fala: meu pastor, eu estou lhe presenteando porque o Senhor é um presente de Deus na minha vida. Texto diz, e eu encerro no versículo 11, mas eu estou no 8. Versículo 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se, e ele aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele adorou a Deus. Depois do milagre na tua vida, ao invés de ir festejar com os amigos, dobre o teu joelho e adore a Deus. Tributa a honra a Ele, tributa a glória a Ele. Adore ao Senhor.
Eu fecho aqui a minha agenda, eu fecho aqui a minha Bíblia, e eu vou dizer para vocês, depois que você tem uma experiência dessa com Deus, você não tem outra coisa a fazer, senão fazer o que fizeram aqueles discípulos ali. A Bíblia diz que eles levaram o barco para a areia, deixaram o barco ali, largaram tudo e foram seguir a Jesus. E a pesca maravilhosa, largaram tudo e foram seguir a Jesus. E a prosperidade que eles alcançariam, depois que aprenderam a pescar de verdade, largaram tudo e foram seguir a Jesus. Eles passaram a priorizar Deus e a sua obra. Deus está te chamando nessa noite para participar de algo sobrenatural no Ministério Boa Esperança. É uma nova fase da igreja. 74 anos se passaram e a igreja está aí de pé, caminhando a todo vapor. E Deus está convocando discípulos. Deus está convocando pessoas para participar de grandes milagres, de grandes maravilhas. Mas isso é contigo, eu não posso fazer isso por você. Se você quiser participar dos milagres de Deus, você tem aqui o ensinamento na palavra de Deus. Pratique-os e Deus vai te abençoar. Meu pastor, posso orar? Nós vamos orar. Eu quero que você escolha uma pessoa. Por favor, se aproxime dessa pessoa, fique de 2 em 2, e eu quero que você ore por essa pessoa agora, com toda a alegria do teu coração. O que é que eu vou pedir para essa pessoa? Peça a Deus por essa pessoa, para que ela seja habilitada pelo Espírito Santo, a participar de algo sobrenatural de Deus, de algo sobrenatural de Deus, de algo sobrenatural de Deus. Agora vai o conselho: queres participar do sobrenatural de Deus? Então você vai aprender agora, em nome de Jesus, faça o teu sobrenatural para Deus, e você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, em nome de Jesus. O que é o meu sobrenatural? É eu acreditar, é eu obedecer, é eu me enquadrar. Jesus está mandando e eu vou fazer. Amado e eterno Deus, aqui estamos na tua presença nessa noite. Eu quero te pedir, meu Senhor, que em nome de Jesus tu libere nessa noite esclarecimento para os teus servos, libere nessa noite unção de obediência para os teus servos, libere nessa noite uma visão dilatada, profética para os teus servos nessa noite. Libere nessa noite, ó Pai amado, uma decisão em te obedecer, em te servir, fazer a tua vontade e andar na tua presença para experimentar os teus milagres, as tuas maravilhas, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, inaugura uma nova fase do Ministério de Boa Esperança, meu Senhor. Libera, meu Senhor, essa bênção poderosa. Aqui está o teu ungido, meu Senhor amado. Sobre ele eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que a unção, meu Pai amado, que um dia tu deixa o pastor Horácio o pai, deixa o pastor Horácio o filho, Senhor Deus, que a mesma unção que fez esse ministério chegar até aqui, dessa poderosamente dobrada sobre o teu servo, e abençoa e usa, meu Senhor, que seja levantado entre esses obreiros, companheiros de ministério, meu Senhor, uma unidade poderosa, um colegiado forte para levar essa obra adiante. Na Canamachuia. Amado de minha alma, reveste essa igreja, reveste esses obreiros, reveste esse ministério de unção, meu Pai, para experimentar milagres, prodígios, maravilhas, meu Senhor, e agigantar a tua obra na terra, em nome do Senhor Jesus. Desça, meu Pai amado, nessa noite a unção poderosa que vai levar os crentes dessa igreja a viver no sobrenatural, a alcançar o inatingível, ao homem normal, ao homem natural, que não consegue enxergar as coisas de Deus, porque elas só são discernidas pelo Espírito. Receba a unção de Deus, receba a graça do Senhor, e sejam abençoados em nome de Jesus para uma pesca maravilhosa. Aleluia, aleluia. Nome Carabachuri e homem de Biarraça Genemachute Neba e homem de raça Agando Turi de Papo e homem de passa Genemahassia Lavachute Giovanega. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Deus abençoa esse homem de Deus, valente, corajoso, vaso de Deus, sua esposa e a igreja. Toda vez que eu vou para a CGADB, eu olho ali para a igreja abençoada.